Bom dia, meus cachorrão! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Uma obra nova, essa aqui é a última para a continuação das outras. Se vocês quiserem uma próxima parte dela, já sabem, né? Um resumo como sempre, o nosso prota era o melhor de todos, mas ele acabou sendo sequestrado por um bicho do sorriso estranho e agora precisa subir sem andar de uma torre para poder ficar livre e vai sair arregaçando algumas pessoas no caminho. Tamo junto e fui! Nossa história já começa com esse lourinho se apresentando. O nome dele é Marmota. Ele fala que era um mercenário. Esse velho barbudo e careca, ele é muito importante na história. Seu nome é Raul. E esse gordinho aqui que parece vocês, ele é um vendedor ambulante, camelô. E essa aqui ruivinha, essa sim não é importante pra obra. O nome dela é Gina, mas não precisa lembrar não. E esse aqui é o nosso protagonista, deve ser importante pra obra. O nome dele é Han. Ele fala que é um fazendeiro, não sabe de nada. Todos ficam se perguntando que lugar é esse e como vieram parar aqui. Alguns ficam perguntando se talvez tenha alguma relação do local, ou foi um mago que trouxe eles. Uma fadinha vem aparecendo, perguntando o que eles estão falando aí. O mestre deles está prestes a abrir uma fenda no espaço temporal. Todos ficam sem acreditar, olhando aquela fada cabeçuda. Que isso, é cearense? A fada se apresenta, dizendo que seu nome é Iseu. Ela administra esse local e é melhor ninguém tentar nada se não quiserem se machucar. O Marmota já fica perguntando se foi ela quem trouxe eles para cá. A Iseu fica falando que isso não importa, só tem que obedecer. A Marmota fica falando que eles deveriam ter vergonha de sequestrar pessoas. Vai fazer com que ela fale tudo agora mesmo. A Iseu fica só suspirando, falando: ô merdinha, é melhor tomar cuidado se não quiser morrer. Marmota fica bravinho, dizendo que ela fala muito pra alguém tão pequena. Hoje ele vai dar uma lição nela. Mas digamos que ele acaba ficando sem a cabeça, literalmente. E ele acaba voltando para os braços da deusa mais uma vez. Ou será que não? Todos já ficam de boca aberta só porque alguém morreu e teve a cabeça cortada fora. Não sei pra que esse escândalo todo. E Cell fica rindo com seu sorriso maligno, dizendo que se alguém tentar encostar nela, eles morrem. É bom entender isso. Todos já ficam gritando: nossa, ele morreu! O que tá acontecendo aqui? Se ela quiser alguma coisa é só falar. Um primeiro grupo de pessoas é montado. É um grupo de 5. A Cell fala que o mestre finalmente começou a montar os grupos. Manda todos se prepararem que agora vai começar. Ela já começa a abrir a fenda no tecido temporal. Aos poucos a porta vai abrindo, como se fosse um jogo. Todos já ficam de boca aberta. Esse vai ser o novo grupo, os apelões. A Cell fica falando que aquela porta ali que tá na frente deles, se eles não quiserem acabar como o último, precisam passar por ela. O prota já aparece, mandando esperar um pouquinho. Fala que eles têm que escalar a torre. Mas como eles vão fazer isso se eles não têm nenhuma arma? Precisam de pelo menos isso, já que o guerreiro dos estrelas deles morreu. A Jenna fica só pensativa, perguntando: torre? Ele parece saber de algo, hein? A Cell fica olhando pro corpo no chão, fala que é verdade, mas não foi ela que matou ele. Ele se matou sozinho. E começa a mandar uma mensagem para o mestre, dizendo que os guerreiros precisam de armas, assim não dá pra lutar. O velho fica perguntando se o garoto sabe de alguma coisa, como chegaram nesse local. O prota fala que não faz muito tempo que veio aqui, então não tem certeza. Rina fica nervosa perguntando o tempo, então ele já sabe de alguma coisa mesmo. Estou suspeitando dele. O prota fala que a única coisa que eles precisam saber é que precisam pegar uma arma, se não quiserem acabar igual o último, já que já vão começar a missão. Os segurantes ainda ficam perguntando o que vai começar, como assim? O prota só fala: a batalha. Alguns ficam dizendo que nunca lutaram, como vão fazer isso? Alguns já pegam um escudo, outros um machado, outros uma bola com ferro. E o primeiro grupo mais forte é montado: uma velha com cabelinho, um velho barbudo, um figurante padrão de Marruá e um louro cabeçudo. A Cell manda eles pararem de conversa e passarem logo pela porta. O velhinho toca na porta como se fosse algo molhado e fica nervoso perguntando: o que é isso? A Jenny, vendo o Han com escudo, fica perguntando se deveria ter pegado o escudo também, já que ele pegou aquilo, e pergunta se ele sabe o que vai acontecer. O prota fala que ela pergunta muito. Tudo que ela precisa saber é que vão entrar no campo de batalha e vão matar todos os inimigos. O primeiro grupo, a velhinha do
cabelo já é mandada de volta para os braços da deuses. E com pouco tempo, digamos que todo mundo é eliminado rapidamente. A Cell fica muito puta, dizendo que eles todos eram inúteis, já foram aniquilados. O mestre começa mais uma vez a montar mais um grupo com todos que sobraram. Um velhinho já começa a falar que os ossos deles estão doendo, ele não consegue andar. A Jenny fica dizendo que ele tava bonzinho agorinha, o que aconteceu? A Cell fica mandando ele só parar de reclamar e começar logo a entrar, que já tá sem saco. E manda eles terem boa sorte. E o velhinho continua dizendo que a barriga dele tá doendo. Assim que chegam no outro local, é uma porta maior ainda do que a primeira, um templo. O desafio deles vai ser no primeiro andar da masmorra principal. Eles precisam escalar a torre e salvar o mundo. O prota manda eles não tentarem nenhuma loucura. Já vai começar. O local começa a fazer um brilhinho, parece serem teleportados. Assim que vão chegando no outro local, é um mundo com pôr do sol legal. Eu acho que vocês queriam estar lá também. O magrelinho fica perguntando que lugar é esse, onde que a gente tá? Na frente deles já tem uns goblins que gostam de ficar lambendo faca. E são parecidos com os javalis também. O prota fala que avisou antes, se eles não lutarem, eles vão morrer. Então eles só precisam ficar calmos. Mas quando vai olhar pro lado, os vagabundos já estão tudo correndo longe. A Jenny fica perguntando se a perna dele não tava doendo. O velho fala que acabou de melhorar. Mas assim que tenta correr mais um pouquinho, eles acabam batendo em uma barreira invisível. Alguns ficam dizendo que não podem sair daqui e ficam implorando. Eles não querem participar dessa merda. O prota fala que eles são muito burros, como pode? A Jenny pergunta se eles derrotarem aqueles goblins, eles vão poder sair daqui. O prota pergunta se ela sabe fazer alguma coisa. A Jenny fala que o pai dele era um caçador e pergunta o que vão fazer com os outros. O prota manda ela não se preocupar com eles, eles não iam ser de nenhuma ajuda mesmo. Os goblins já começam a ficar gritando: e vamos pra cima, cambada! Já vem todo mundo correndo que nem louco, um com os machadinhos legal na mão. O prota fala que na verdade ele não sabe usar uma espada e nem mesmo um escudo. O seu nome é Hans Hart nesse jogo, mas seu nome verdadeiro é Hans Seojin, e pelo jeito ele teve a maravilhosa sorte de vir parar nesse local. O Pick Me Up é um jogo mobile lançado pela desenvolvedora Mobius. O propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares enquanto coleta materiais e constrói uma base legal. É tipo um Clash of Clans. E passar pelos andares utilizando táticas e estratégias. Há um dia atrás ele estava vivendo uma vida normal. Finalmente estava abrindo seu evento principal de Natal para pegar umas skins legais de coelhinha. Os ranks dos heróis são de 1 a 7 estrelas. E como ele era uma pessoa sortuda, em milhares de tentativas, nunca conseguiu um herói com 5 estrelas ou mais. Essa masmorra que ele ia participar tinha uma probabilidade baixa de dropar o livro celestial, que faz com que seja possível subir a estrela dos heróis. Então por isso ele não queria participar. O Pick Me Up tinha uma diferença completamente diferente dos outros jogos. Ele possui uma regra que dificulta a vida dos jogadores. Não importa o quanto você gostasse de um herói, caso você o deixasse morrer, não tinha volta, não seria possível revivê-la. O prota pensativo diz que tanto faz. Se um herói de nível 1 estrela morrer, ou 6 estrelas morreu já era. Por isso que as masmorras não podem ser atacadas sem mais nem menos, como se morrer não tivesse resultado nenhum. Mas assim que estava fazendo seu ataque, os seus heróis estavam com medo e começaram a ficar querendo recuar. O prota fala que só queria ver o chefão, depois atacaria ele. Mas o monstro que estava matando seus heróis tinha um level 999. O prota pergunta se aquilo é um bug, não tem como ser assim. Fica muito puto dizendo que claramente é um bug do sistema. Todos os seus heróis vão ser lembrados para frente pela sua bravura. Mas o bug level 99 consegue olhar para ele pela tela e começa a dar um sorrisinho legal, dizendo que finalmente encontrou ele. Nessa hora não passava uma agulha pelo rabinho do Han. Depois disso, ele já acordou na tela do sistema para criar um personagem. Já foi mandado para uma vila sendo atacada e pegando fogo. A primeira missão dele era eliminar uns goblins que estavam invadindo essa vila com fogo. O prota fica se perguntando: Goblin, mas que mensagem é essa que tá na minha frente? Fica se perguntando se isso aqui não tá sendo realista demais. Todo nervosinho, o Goblin já vem vindo pra cima, com seu sorrisão na cara, dizendo que vai comer um lanchinho. Mas o Han consegue defender o primeiro ataque.
mas ainda continua nervoso, perguntando que isso tá muito real. Será que é VR? Usando toda a energia que ele não tinha, ele consegue tirar a espada do Goblin e faz uma careta feia, um sorriso maligno. Não tem sorriso, só a careta mesmo. E ele consegue passar o Goblin para os braços do inferno. Fica se perguntando como assim? Fica se perguntando se realmente veio parar em um jogo. E diz que essa cena que ele está olhando agora realmente é muito familiar e lembra do seu jogo Pick Me Up. Fica nervoso se perguntando que merda tá acontecendo. Mas um novo herói começa a ser invocado. Ele adquire um herói 4 estrelas chamado Shai. O Prota fala que isso é uma invocação. A Shai fica falando quem é ele, mas ele parece muito fraco. É uma cavaleira e veio aqui pra matar todos. Assim que a partida começa de novo, ela sai batendo em todos os goblinzinhos na frente dela. O Prota fala que tem uma diferença esmagadora entre as habilidades de 1 estrela e um 4 estrelas. Mas o problema vai começar a partir de agora. Uma mensagem aparece dizendo que os heróis fizeram um bom trabalho na luta. E a última parte do tutorial espera por ele. Ele precisa usar a síntese. O Prota fala que sabia, agora fudeu. Aí Cell já aparece perguntando por que ele não entra logo. O mestre tá esperando por ele. O Prota pergunta se ela é Cell. Ela fica perguntando se como ele conhece ela, quem é ele. O Prota fala que é porque não pode dizer, mas não era pra ele estar aqui nesse momento. Aí Cell fica nervosa, dizendo que ele não parece com o Han, porque ele é tão diferente da foto. O Prota fala que não é o Han. Na verdade é o Han Seojin, ele veio da Coreia, não era pra estar aqui. Aí Cell fica maluca, dizendo que isso não era pra estar acontecendo, mas ele pode entrar na máquina, ele só vai ser sintetizado, não vai morrer, ele só vai desaparecer. Ela já empurra ele com uma bicuda, manda dele logo que já tá com pressa. A Shai fica dizendo que ele é muito barulhento. O Prota já fica nervoso, dizendo que agora fudeu, o processo vai começar. A sintetização fortalece a combinação dos heróis. Um dos dois heróis é usado como sacrifício para aumentar o status do outro. Durante esse processo, um dos dois heróis certamente será destruído. O problema é que ele agora é 1 estrela e ela é uma cavaleira de 4 estrelas. Um jogador normal não teria motivos para lhe salvar e matar a Shendy propositalmente. Fica se perguntando se é assim que vai morrer. Quem diabos usariam 4 estrelas junto com 1 estrela? Não faz muita diferença. Assim que a síntese termina, ele fica de olhos abertos e perguntando como assim? A Shai fica falando que parece que esse é o fim dela, hein? O Prota fica falando que isso não faz sentido. Ela é uma 4 estrelas e ele é um 1 estrela. A Shai fica falando que isso é normal. Parece que ela não foi a escolhida. Vai deixar o resto da missão com ele. O Prota fica falando que nem sabe mais o que tá acontecendo. Aí voltamos pro gordinho sendo acertado por uma faca no pescoço com uma cara de triste. Por quê? Eu não sei. O Prota fica mandando ela não baixar a guarda. Se ela fizer isso, ela vai morrer. Os Goblins continuam correndo atrás dos outros cagão. O Prota fica só defendendo, dizendo que de alguma forma conseguiu sobreviver. A síntese é baseada em juntar os heróis, formada de tal jeito que você une o herói sacrificando o outro. Esse mestre dele ou tem um dedo gordo ou não sabe nada do jogo. Foi sortudo e a Shai acabou morrendo devido a um erro estúpido do mestre, como esperado de um jogo de merda. Jane fica dizendo que tá cuidando dos últimos, mas o pessoal não tá muito bem não. O Prota, por ter ficado distraído, o Goblin já pega ele por trás enfiando a espada no bucho dele. O Prota fala que acha que sabe como veio parar aqui dentro, mas de uma coisa ele tem certeza, que ele, Han, foi invocado como um herói de 1 estrela. Fica muito brabo com o Goblin só porque ele bateu com uma faca nas costas dele. Mas antes de entrar nesse mundo, o monstro 999 bugado estava sorrindo pra ele. Tem certeza que foi aquele desgraçado que arrastou ele pra cá pra dentro. Mas fica falando que aquele cara mexeu com a pessoa errada. Depois de fazer uma limpeza, os Goblins, digamos que ficam deitados pra descansar. A Jane fica perguntando como tá o braço dele. O Prota fala que vai ficar bem assim que voltarem. O jogador tem pouca interferência durante o combate, porque a maioria das batalhas são feitas automaticamente pelos heróis, e mesmo assim, esse jogo alcançou uma base de jogadores global em 100 milhões de usuários. E o motivo é porque você pode observar esse mundo como se fosse um deus. O Prota fica perguntando se ele acha isso divertido. Ele também foi um jogador que gostava de Pick Me Up, criação de itens, estratégia e táticas, nutrir heróis e descobrir elementos escondidos. Mesmo que você chame esse jogo de lixo, é difícil de parar de jogar. Ele era o 5º no ranking mundial, Loki.
o mestre dos mestres. Prota fica mandando ver como ele vai sobreviver até o fim. O primeiro estágio concluído. A recompensa é 2.000 moedas, 2 ferros, um cobre e um couro de vaca. Tivemos algumas baixas, mas não são importantes não, eram apenas figurantes. O Prota, correndo no seu treinamento, fala que teve que aceitar. Já estava na hora de parar de agir como um bebê. Atualmente ele está dentro do jogo do Pick Me Up e renasceu e foi invocado como um herói de uma estrela. Tem 2 formas para um herói morrer: morrer em combate e morrer em combinação. E ele era uma estrela. Heróis de uma estrela são inúteis em Pick Me Up. Heróis de uma estrela são só os figurantes. Os figurantes mais inúteis ainda. Os atributos deles são horríveis e os valores de crescimento são extremamente baixos. Nesse ritmo, não vai conseguir escapar do perigo de ser combinado. Fica dizendo que precisa ficar mais forte para sobreviver e se vingar antes de retornar. Tudo isso é impossível se ele não ficar forte. Não sabe como as coisas serão a partir de agora. Se ele não se adaptar, vai morrer. E se não conseguir aceitar, será devorado. Diz que isso está se lembrando do serviço militar obrigatório, que foi uma droga. Ser fisicamente forte não é o bastante. Também vai precisar mudar mentalmente. Não vai conseguir sobreviver se ficar nervoso. Você consegue sobreviver sozinho quando era jovem. Não se esqueça disso. Mesmo sem seu pai ou ninguém para te proteger, ele sobreviveu. Fica mandando se lembrar dessas coisas, daquela coragem que ele tinha antigamente. Jenny fica perguntando o que ele tá fazendo, por que ele tá aí. O Prota fala que tá treinando pra matar monstro, por quê? Jenny fica perguntando por que ele é tão rude. Veio aqui porque queria procurar ele. Pensou a noite inteira sobre o que fazer a partir de agora. Primeiro de tudo, eles não podem ir embora. Como seu pai era um caçador, ela dispara as flechas nos alvos como era um hobby. Não vai ser um peso morto. E não acha que a situação mudará se ficar chorando num quarto. Pergunta se ele sabe como sobrevive aqui. O Prota fala que ontem foi sua primeira experiência de combate real. Pergunta quão boa ela é com um arco. A Jane fala que, for para ser sincera, ela é mediana. O Prota pensativo diz que ela aumentou os atributos em 4 depois do que aconteceu ontem. Se for isso mesmo, o valor de crescimento dela é baixo, mas ela tem uma habilidade mesmo sendo só uma estrela. Mesmo que ela tivesse sido um pouco ruim porque não tem experiência, a Jane conseguiu disparar e matar um Goblin. Ela não parece querer morrer e claramente tem o objetivo de fazer em seguida. Ela é uma gema bruta, pode usá-la. Fala que vai ajudá-la. Jenny fala que o pai dela costumava dizer: se ela quisesse sobreviver, teria que escolher a pessoa certa a seguir. Pergunta se ele foi um bom pai. O Prota fala que foi sim. É um prazer de conhecê-la. Começa a gritar pela Isel, perguntando se ela está aqui por perto. A Isel já fica com raiva, perguntando o que ela quer. Está ocupada agora. O Prota fala que ela apareceu bem rápida para alguém que estava ocupado. Isel fala que não importa quantas vezes ele pergunte, não vai dizer nada. Se ele está tão curioso, ele precisa escalar a torre. E as respostas estão na torre. O Prota pergunta se é o único que consegue ver a janela de status em cima da sua cabeça. A Isel fica nervosa, dizendo que não sabe do que ele está falando. O Prota manda ela nem tentar fingir, consegue ver claramente que ela é nível 257. Pensativo, fala que depois de ver a reação dela tem certeza. É o único que pode ver as mensagens do jogo. É o único que pode ver as mensagens do mestre também. Pergunta da Isel o que eles irão fazer quando o mestre sair do jogo. Pensativo diz que o incidente aconteceu quando o mestre tentou combinar ele com a Shay. Não foi um acidente normal. Um 4 estrela acabou sendo combinado com 1 estrela. As chances do herói 4 estrela aparecer em uma invocação grátis é de 1%. A sorte dele de 1 em 100 foi jogada pra fora por causa de um erro. A Isel fica mandando ele parar de fazer tantas perguntas e não vai responder nada. O Prota pergunta se ela está dizendo que o templo aqui é diferente. Valeu pela dica. Manda ela mandar mais dessas depois. Isel fica braba dizendo que ele é um merda. Prota pensativo diz que ela só pode interferir em casos de autodefesa ou quando o herói rejeita as ordens do mestre. Precisa descobrir essas regras uma por uma. Se ele não conseguir se adaptar, vai morrer. Essa é a única lei do mundo. Jenny fica perguntando o que os dois estão falando. O Prota fala que teriam que atacar uma torre de 100 andares. Uma existência chamada de mestre pode dar ordens através da Isel. Eles têm que segui-las e passar pelas missões. Assim que chegarem ao andar 100, devem poder ser liberados. Jenny fica perguntando se isso vai ser possível só com os dois aqui. O Prota fala que o mestre pode usar dinheiro para invocar pessoas como eles. Ele vai invocar muitas pessoas. As escolhas deles a partir desse ponto decidirão a vida dele. Mas no fim das contas, as vidas deles dependem
depende da escolha do mestre. Depois de treinar por um dia, descobriu uma regra divertida desse mundo. Os itens essenciais como comida são recarregadas no dia seguinte, e se ele conseguir pensar nas coisas que quer, elas aparecem no dia seguinte em uma gaveta ou no guarda-roupas. Obviamente, coisas como armas não aparecem. Além disso, existem regras diferentes quando se trata de obter resultados treinando. As coisas que não entendia quando costumava jogar fazem sentido agora. Havia às vezes que os heróis costumavam no mesmo rank possuindo habilidades de combate diferente. Havia um ponto em comum: eles não eram preguiçosos quando se tratava de treinar. Treinar não aumenta seus atributos ou nível, mas te dá uma habilidade e as refinas. Pensativo diz que agora que parou pra pensar, não acha que eles eram inteligências artificiais então. O mestre habilidoso separa seus heróis em 3 categorias. Primeiro, a mental. O mestre nem prestaria atenção em heróis que entram em pânico facilmente assim. O segundo, habilidade. Heróis de rank alto são invocados com habilidade muito boa, enquanto a maioria dos heróis de rank baixo tem seus talentos escondidos para serem descobertos pelo mestre. E o terceiro é o porte físico. É nisso que ele está trabalhando agora, para ficar tancado. E com isso se passaram 3 dias desde que começou a treinar. O mestre conecta no jogo mais uma vez. O prota pensativo diz que recebeu 2 habilidades através do seu treinamento. Ele fez o que pôde, manda ela se preparar que agora vai começar. Fala que o mestre está invocando um novo herói. Um grupo precisa ter 5 pessoas, então ele vai ter que fazer 3 invocações. O primeiro herói que ele invoca é o Aaron, o segundo é o Toby e o terceiro é o Sens. Os 3 já vêm chegando bolado perguntando onde é que eles estão. A Jenny manda eles se prepararem para lutar. Vai explicar tudo quando saírem daqui em segurança. Aí Cell já aparece dizendo que a fenda dimensional está sendo aberta mais uma vez. O prota fala que precisam pegar uma arma antes que seja tarde demais, que vai fechar o guarda-roupa de arma. Fala que como todos os outros morreram enquanto carregavam suas armas, não tem quase nenhuma sobrando aqui. Os outros 2 já ficam bravos perguntando de onde ela veio. Precisam ir voltar pra casa, não querem ficar aqui. O carequinha fica brabo, perguntando se eles estão do mesmo lado. Por que trouxeram ele pra cá? O prota fala que ele só tá tentando dificultar as coisas. Em breve eles vão saber de tudo. O careca fica dizendo que a esposa dele está esperando ele voltar. O outro gordinho fica dizendo que eram fazendeiros, eles não vão conseguir dinheiro nenhum. O prota fala que eles vão morrer se eles tocarem um dedo na Cell. Depois de tomarem uma porradinha, eles ficam pedindo desculpa. A Cell manda todos os 3 começarem a prestar atenção no que ela está falando. Manda eles entrarem na masmorra e se divertirem um pouquinho tentando sobreviver. O tipo da missão de hoje vai ser subjugação, derrotar todos os inimigos no caso. O medroso já fica perguntando que local é esse. Prota já fica mandando a Jenny ficar preparada. Mais uma vez aparecem os goblins agora com um porrete e um lobo com o olho riscado. Os 3 já ficam cagados de medo perguntando o que é aquilo. A Jenny também fica nervosa. Prota pensativo diz que ela ficou um pouco assustada. Dá uma porrada nela perguntando se ela comeu algo estragado. A Jenny manda ele não assustar ela assim. O prota manda ela acabar com os 2 goblins. Ele vai cuidar dos lobos. A Jane não fica mais assustada. O prota pensativo diz que ela deve ter se assustado só um pouquinho. E ainda bem. Em comparação a ela, nenhum dos outros novatos vai ser útil como ele esperava. Os lobos já vêm pra cima com seu sorrisão na cara. Um já vem com fome e começa a abrir o seu bocão. O prota manda ele fechar a boca que tá fedendo. Já enfia sua espada na cabeça do lobo. Fala que ele ainda está vivo. Acha que é por causa dessa arma que é uma merda. E começa a rodar seu pulso pra fazer um helicóptero com a sua lança, que na verdade é uma espada. Fala que agora já foi um. Quero ver ele escapar desse rombo. Depois dele conseguir fazer o lobo descansar um pouco, atrás dele já vem outro com raiva, perguntando por que ele matou o amigo dele. Ele não fala, mas era isso que ele ia querer dizer, né, no caso. O prota fica defendendo, falando vagabundo, né? Já tenta dar outra espadada, mas o lobo tava esperto e consegue desviar. Mas o prota não para por aí, já vem preparando seu golpe de novo e pega o lobo no meio do ar enquanto ele tava tentando escapar com seu pulinho pra trás. Fica nervoso perguntando cadê os goblins. Todos os goblins, digamos que eles estão guardando as flechas no corpo. O prota fala que ela realmente usou eles de alvo, hein? Quantas flechas ela usou nisso? Manda ela parar com isso, todos já morreram. Eles terminam e ganham a recompensa padrão de novo. Infelizmente, os 3 acabaram sobrevivendo. Isso aqui dá uma raiva. Bando de carregado. Eles liberaram acesso para o 3º andar.
dá. O Prota pensativo é o mesmo quando aconteceu quando vieram pro segundo, subiram para o terceiro. Se tivessem pego um mestre irresponsável, ele já teria mandado eles direto no terceiro. Mas se isso acontecer, como vai acabar com esses carinhas? Mas infelizmente, o mestre acaba saindo do jogo. O Prota fica suspirando com medo. E Cell fica dizendo que tá acabado, trabalhou muito hoje. O Prota fala que foi eles que fizeram todo o serviço. Como ela pode estar cansada? Pensativo, diz que sua inteligência caiu em 1 ponto, mas sua força aumentou em 2. Seus status gerais aumentaram em 4 pontos, mas sua eficiência diminuiu. Deve ser a prova de que seu corpo melhorou um pouco. Os outros dois ainda continuam brabo, perguntando que porra de lugar é esse que eles estão e o que são aqueles monstros. Prota pensativo diz que heróis de uma estrela são pessoas normais, pessoas que viveram longe do campo de batalha. Acha que agora sabe porque pessoas de uma estrela são chamadas de lixo. O Marmota era um 2 estrelas, era um mercenário. Isso significa que as profissões de combate começaram com mais estrela. Mercenários de alto rank não entram em pânico facilmente, mas se você jogar mercenário de 1 estrela no campo de batalha, eles vão ficar com status de pânico ou com medo quase o tempo inteiro. Não é o caso com os 3 estrelas e acima, eles já vão direto pra porrada. Eles são invocados com conhecimento prévio de batalha, ele acha. Gênio fica dizendo que não dá pra conversar com eles. Pergunta se ele pode ajudar um pouco com isso. O Prota fica perguntando por que se incomodar com lixos inúteis. Gênio fica falando que podem persuadi-los e fazer deles um aliado, já que é melhor que nada. Prota fala que eles vão desaparecer logo de qualquer jeito. Ela vai ver, não é como se fosse morrer em batalha. Se continuarem assim, eles vão desaparecer. O carequinha já vai dizendo que quer perguntar algo pra ele. O Prota já se vira dizendo que não tem interesse e ele é irritante. O careca fica bravo perguntando o que foi que ele falou. O Prota manda ele se acalmar com um porradão na cara. Fala que eles são merdinhos, estão brigando por aí enquanto eles dão sangue. Fala que fez como ela pediu. Pergunta se ela gostou disso. O treinamento continuou no seu próximo dia. Depois dos exercícios básicos, foram para o treinamento com armas. Mesmo assim, foram só balançando uma espada de madeira e a Jenny disparando com um arco. Os outros não vieram para o campo de treino e ficaram vagando por aí, em busca de saída, dizendo que iam sair desse local, mesmo que não houvesse uma saída para ser encontrada. A Jenny continuava disparando suas flechinhas, e o Han continuava desviando de todas elas e defendendo no ar, mas algumas ainda acertavam sua perninha de grilo. A Jenny fica preocupada, perguntando se ele está bem. O Prota fala que ela não precisa se preocupar. As leis desse local não são as mesmas do mundo real. Os ferimentos se curam rapidamente. O Prota manda ela continuar com o treinamento. Não vai parar com a dor. Ela é algo bom. É a prova de que ele está vivendo. Depois de 3 dias... o mestre realmente faz outro lookinho. Aí Cell já fica braba, mano. Todo mundo vir pro quadrado, olhando quando o mestre chegar. Pergunta se eles estão querendo morrer. A Jenny fala que passou muito tempo treinando, já tava ficando cansativa. Prota fala que ela se adapta mais rápido do que ele, hein? Os outros dois continuam brabo, pedindo para voltar. Está cansado de comer batata. O carequinha fica dizendo que não vai lutar de novo, não quer lutar. Aí Cell começa a ficar bravinha e já dá um socão nos dois, mandando eles sair voando, dizendo que tá irritada, vai fazer eles pagarem, mesmo que seja a última coisa que ela faça. Depois disso, vemos eles pedindo por piedade e um pouco de fumaça no chão. Depois eles voltam com um olho roxo por terem sido picados por uma abelha, falando que vão aceitar sim. O terceiro andar, a missão é subjugar de novo, eliminar todos os inimigos como sempre, e dessa vez são os goblins mais uma vez, só que eles têm cara de javali mais uma vez, e também tem uma armadura e uma besta agora, os bichos estão evoluindo. O Prota fala que os equipamentos dele melhoraram, e as táticas também. Não é nada demais, mas vamos fazer como eles treinaram. Já vai pra cima enfiando a sua espada na cara de um goblin, e o escudo na cara de outro. Fala que, como foi dito, o terceiro andar não foi nada demais, e rapidamente conseguiram limpar ele. A Jenny fica falando que tá pegando o jeito do negócio. O Prota fala que sim, mas ainda foi entediante dessa vez. A Jenny fala que os caras ali não planejam lutar mesmo. O Prota fala que isso não importa, não quer compartilhar experiências com eles de qualquer jeito. Se eles não participarem da batalha, não ganham nada, isso é bom. O mestre começa a rodar a roda da fortuna. Que é a roda de vocês? Tô zoando. É uma roda que aleatoriamente vai mandar eles pra algum local de novo. O Prota fala que o mestre não é tão ruim, mandou eles pra zona segura do primeiro andar. Isso foi bom pra eles.
Os goblins já ficam dizendo que agora eles vão se vingar. Vingança! A Jaina já fica rindo e vira o primeiro MVP do primeiro andar e ganha 1000 moedinhas. Prota pensativo fica nervoso, dizendo que o mestre não vai deixar eles descansarem se ficarem limpando isso tão facilmente. A Jane continua matando os bichinhos com suas flechas e o Prota continua passando suas espadas nos outros. A Jane fica dizendo que tá cansada, pergunta se o mestre não vai mandar eles de novo pro primeiro andar. O Prota fala que não sabe. Depois que vão saindo, falando que isso está deixando ele louco. Quanto tempo vão precisar ficar carregando essas mochilas pesadas? O Prota fala que isso vai acabar hoje. Não acha que o mestre é tão bondoso com pessoas tão inúteis como ele. Na frente deles tem a salinha da matança. Ele vai começar a iniciar sua síntese. Os três já ficam perguntando que lugar é esse. Ele precisa selecionar o rebanho que deseja sacrificar. E o que ele deseja sintetizar? O rebanho sacrificado deixará de existir. O Prota manda um adeus para eles, os imbecis que não conseguiram aproveitar a oportunidade diante dos olhos dele. Assim que a porta vai abrindo, o Prota fala que eles têm uma chance, mas falando melhor, na verdade eles têm várias. Mesmo que as coisas pequenas não sejam mostradas na tela, o mestre deve ser um sem noção para isso. Ele deve saber que quem participou da luta são sempre os melhores dos piores. Ele adicionou o Han e a Jaina como os favoritos. Aí Cell já manda a Jaina e o Carequinha entrarem rápido para serem sintetizados. O Prota manda ela não se preocupar, não vai acontecer nada com ela. O Carequinha fica perguntando o que vai acontecer com ele. O Prota fala que ele vai ser julgado por tudo que ele fez, provavelmente. O Carequinha fica dizendo que não fez nada, foi sequestrado para isso sem nenhum motivo. O Prota fala que isso foi o que ele fez, ele não fez nada. O Carequinha já fica cagado de medo, dizendo que não fez nada porque não sabe por que não fez nada. Assim que a porta fecha, a síntese vai começar. O Carequinha fica dizendo que isso não é justo, ele foi sequestrado, eu não queria estar aqui. Já começa a desaparecer aos poucos e a Jaina sai, dizendo que aquele cara virou uma luz azul e sumiu. O Prota fala que naquela sala os inúteis se tornam sacrifícios e agora é a vez dele. Pergunta quem dos dois será que vai ser o escolhido. Os dois já ficam cagados de medo. E Cell fala que o próximo são o Han e o Toby. O Carequinha já fica nervoso, dizendo que como assim eu? Mas eu não fiz nada. Dentro da sala fica tentando se convencer que está voltando pra casa. Prota fala que é melhor ele pensar desse jeito, é menos dolorido. Assim que ia passando pelo Aaron, fala que ele deu sorte dessa vez. A Jenny fala que realmente você desaparece se o mestre pensar que você é inútil. O Prota manda ela não ficar triste. Ela disse que não queria ficar pra trás dos outros. Jenny fica perguntando se isso vai acontecer com ela se ela ficar inútil. Prota fala que quanto maior for andar, mais forte vai ficando os monstros. As chances de morrer como sacrifícios vão ficando cada vez menor. É mais fácil de morrer para os monstros. Se ela quiser viver, então precisa seguir os ensinamentos do pai dela. Ficar próximo daqueles que são fortes. No segundo dia, a Jenny fica de novo pedindo pro Han cuidar dela, já que ele disse que ela precisava se aproximar daqueles que são fortes. Então vai fazer isso. Por isso quer que ele cuide dela. Prota fala que isso é inacreditável. Ela não vai morrer se for apenas diligente. Não precisa se preocupar muito com isso. O Aaron já aparece, pede perdão dizendo que era estúpido, só estava causando problemas, mas não importa o que acontecesse, quer lutar com eles. Foi muito covarde ficar fugindo, mas vai ser diferente a partir de agora. E Prota pergunta como vai confiar num cagão. Aaron fala que se ele quiser pode se ajoelhar, então precisa de ajuda. Prota pergunta se ele já lutou com antes de vir pra cá, já que nunca fez isso também. A diferença entre eles é a determinação em lutar e sobreviver. Manda ele ficar com uma lança. Não é expert, mas disseram que é a arma mais fácil de usar. Manda ele tentar isso. Com isso ele consegue fazer o básico no corpo a corpo. Prota já manda ele entrar em pose de batalha que vão começar o treino dele. Aaron fica nervoso perguntando como assim lutar. Vai ser ensinado? Prota já vai pra cima, dizendo que ele tá pedindo pra ser ensinado por alguém que nunca usou uma lança, aprender a lutar por ele mesmo. Então ele vai precisar fazer o mesmo e manda ele ficar grato por ter com quem ficar lutando. Só teve aqueles bonecos pra ficar praticando. O Aaron já fica nervosinho tomando as porradas. Já tenta dar um ataque de lança, só que de frente. Burro, a lança a gente enfia nos outros. O Prota pergunta porque ele tá fechando os olhos dele enquanto ele luta. Já dá uma bica no bucho dele. A vida dele nem tá em perigo e é isso que ele faz. Se ele fosse um
monstro ele já estaria morto. A Jenny fica perguntando por que ele tá sendo tão duro na primeira vez. O Prota fala que não quer ficar se preocupando com alguém, vai deixá-los se não conseguirem lhe acompanhar. Pergunta se ele tem uma família. Aaron fica dizendo que tem uma irmãzinha esperando por ele. O Prota fala que ele ao menos tem alguém, no caso dele, sua força de vontade. Então o que ele vai acontecer se ele não conseguir voltar pra casa? Aaron fala que vai doer pra caramba morrer para um monstro, mas vai ser mais doloroso ainda ser sintetizado. O Prota já fica com um sorrisinho dizendo que agora tá ficando melhor. Esses olhos que ele está mostrando agora são bem melhores do que alguns minutos atrás. O mestre começa a construir umas forges e começa a botar dinheiro no jogo para construção. O Prota fala que agora dá para ficar andando livremente e até abrir uma forja também. Manda a Isel aparecer se ela estiver aí. A Isel fica perguntando quem ele acha que é para ficar chamando quando ele quiser. O Prota fala que tá ficando entediado daquele repositório, manda ela mudar isso. A Isel fica toda bravinha tentando bater nele. O Prota fala que não era ela que estava dando dicas ao mestre, ela consegue usar a internet, já que pode interferir no sistema. E Cell fala que é um hobby dela, ela pode surfar na net. Prota manda ela dar dicas para o mestre, já que servem de base. Depois de invocar equipamentos 10 vezes, manda ele liberar a instalação de treinamento e a forja. Prota fala que isso é um post popular do site do Pick Me Up. Aquele post quem postou foi o Loki. Aí Cell fica perguntando se ele conhece o Loki. Prota fala que é claro que também conhece, já que é um usuário de Pick Me Up. E Cell fica se gabando, dizendo que com certeza deve ter sido um noob que não progrediu. O Sr. Loki era o mestre dos mestres, o deus de Pick Me Up. Ele com certeza seria o melhor do mundo se tivesse um herói de 7 estrelas. Prota pergunta por que ela gosta do Loki. Ela fala porque ele faz o impossível ser possível. Como ele pode não conhecê-lo, sendo que ele já foi um usuário? O Prota pede desculpa por acabar com a diversão dela, mas na verdade ele é o Loki. E acabou.